Bom dia! Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viveu ou quer experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Se sim, esse vídeo é pra você. Meu nome é Elis, eu sou obstinada e determinada em viver a plenitude do que Deus tem pra mim e compartilhar nesse canal também algumas dicas de ouro para você viver a plenitude do que Deus tem pra você. Roda a vinheta. Bom, se você sabe do que eu tô falando, provavelmente você já leu que é possível sim, baseado na palavra de Deus, viver a plenitude do que Deus tem para nós. Em Romanos 12:2 está escrito que é possível experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas, para a gente viver de fato isso, a gente precisa entender que alguns princípios que estão dentro desse versículo precisam ser claros em nossa vida. E mais que claros, praticados em nossa vida. Por isso eu vou ler para vocês aqui em Romanos 12, no versículo 2, a essência do que é viver a vontade de Deus, a plenitude de Deus. Bom, em Romanos 12:2 está escrito assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais sejam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você for estudar esse versículo, você percebe que ele é dividido em partes, e cada uma dessas partes tem uma chavinha que a gente precisa virar na nossa mente. Viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para todo cristão, remido em Cristo, batizado e que tem lá uma vida completamente transformada, engloba também algumas mudanças de comportamento, algumas mudanças de mindset. E a primeira parte desse versículo fala justamente isso. Não vos conformeis com o que? Este século. Alguns falam com este mundo. E o que é isso? O que isso quer dizer? Não vos conformeis. Bom, depois que a gente aceita Jesus, existem dois padrões que nós podemos escolher seguir. O padrão do reino dos céus, baseado nos princípios e valores da palavra de Deus que foram ensinados pelo próprio Cristo, ou o padrão deste mundo, que não necessariamente, aliás, tem muitas regras, valores e condutas que vão totalmente contrários ou oposto ao que Deus tem para nossas vidas. Então você tem que decidir qual padrão você quer seguir. Você quer seguir o padrão do reino de Deus ou você quer seguir o padrão desta terra, que não necessariamente está fundado nos mesmos princípios que o reino de Deus. Depois que a gente entende que a gente segue o padrão do reino de Deus, a gente começa a não se conformar com alguns padrões, com algumas condutas que esse próprio mundo dá. Então, esse é a primeira chave, você aceitar viver conforme os padrões do reino de Deus. E aí você precisa entender, quando você faz parte de um reino, você precisa entender qual é o funcionamento desse reino, quais são as leis, os valores, os princípios que de fato é estabelecido sobre esse reino. E como a gente encontra isso? Vira a chavinha conhecendo a palavra. Um cristão precisa ter o hábito de conhecer a palavra. Não só ir ao culto e receber uma palavra pregada, que já está ali toda preparada para você, mas também ter os seus momentos de intimidade com Deus e buscar você mesmo essa fonte, esse alimento sólido vindo da palavra. Que aí você vai entender alguns princípios e valores que o reino de Deus ele estabelece para que você possa entender a plenitude do que Deus tem para você, a plenitude do que ele já deu, baseado na palavra para você. Você só precisa entender e estar preparado para viver isso. Então a primeira é, escolha o padrão que você quer viver. Se você escolhe o padrão do reino de Deus, automaticamente você não se conforma com o padrão desse mundo. E aí vem a segunda parte desse versículo. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ser transformado pela renovação do vosso entendimento é a segunda etapa. O primeiro é decidir seguir o padrão do reino. O segundo é ser transformado por esse padrão. Ser transformado por esse padrão como? A partir do nosso entendimento, pela renovação do nosso entendimento. É por isso que Jesus ele diz que justamente quando nós nos batizamos, nós nascemos de novo. E isso também tem um significado tão profundo que nós nascemos de novo e para um outro reino, para uma nova cultura, para outros valores que Jesus ele traz para as nossas vidas. Então nós temos que entender que essa renovação de entendimento é justamente você largar e abrir mão de coisas que para você antes fazia sentido, mas que agora faz sentido completamente o quê? As coisas de Deus e não mais aquilo. Então, de fato, você precisa respirar fundo e começar a refletir acerca daquilo que você antes achava que era correto, mas que hoje já não tem mais tanta pauta em Cristo para continuar seguindo aquilo, e coisas que sim, têm pauta em princípios, em valores bíblicos.
Então, seja renovado pela sua mente. E como eu sou renovado pela minha mente, Elis? Simplesmente conhecendo a palavra e buscando intimidade com o Espírito Santo. Ele vai te revelar coisas. Aliás, fazer parte de uma igreja local também faz parte desse processo de ser instruído no caminho, de ter uma liderança que te apoie, que te mostre alguns valores e princípios desse reino. E por fim, essa terceira etapa diz assim: depois que a gente renovou o nosso entendimento focado no padrão do reino, a gente experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a chavinha que esse vídeo traz para você viver isso é justamente escolher viver pelo padrão do reino e em seguida renovar o seu entendimento com base nos valores e princípios que regem esse reino. E como eu faço isso? Conhecendo a palavra, buscando intimidade com o Espírito Santo e se aprofundar nas riquezas e nos mistérios do reino de Deus. Então esteja atento e sensível ao Espírito Santo e de fato buscar isso. E aí eu vou te falar que para você viver isso, tem uma pregação que eu ouvi um dia do Tel Hayashi, que é uma referência, uma inspiração de um líder cristão aqui da nossa geração, que ele diz o seguinte: a gente precisa estabelecer uma parceria com Deus. E quando nós aceitamos viver com o padrão do reino, viver uma vida baseada no padrão do reino dos céus, a gente precisa também estabelecer essa parceria com Deus. E o que fundamenta essa parceria? O primeiro, você entra com o natural. E o que é entrar com o natural? Você entra com a sua parte, com aquilo que é possível você fazer. E em segundo, o Deus entra com o sobrenatural. O seu Deus, ele vai fazer aquilo que você não consegue fazer. O seu Deus vai entrar com aquilo que não está ao seu alcance. Mas tudo aquilo que você pode fazer, que você pode ir lá abrir a Bíblia e buscar, que você pode ir lá e entrar em ação e fazer, aquilo é o seu papel. E Deus com certeza vai entrar com ele, com o papel dele, porque ele é fiel. E ele é fiel em tudo que diz. Então, de fato, estabeleça essa parceria. E em terceiro, então primeiro você entra com o natural, com tudo aquilo que você pode fazer, faça em Cristo Jesus. E Deus, com certeza, porque ele é fiel, ele vai entrar com a parte dele. E em terceiro, a sua parte vem primeiro. Ou seja, antes de você querer vivenciar o sobrenatural, antes de você querer que Deus se revele a você e te mostre o caminho, te direcione, você precisa dar o primeiro passo de fé. Primeiro passo de vitória, sabendo que Deus, ele vai te mostrar o caminho certo, que Deus, ele vai te revelar qual a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então estabeleça aí essa parceria com Deus e viva uma vida pautada nos padrões do reino de Deus, uma vida transformada pela renovação do seu entendimento. Amém? Bom, basicamente o vídeo de hoje era sobre isso. Espero que tenha sido bênção para você. Se foi e você já lembrou de um amigo aí que pode ser edificado com isso, envia esse vídeo para ele, que vai ser bênção também na vida dele. Tem uns periquitinhos aqui fora, ó. E se você não é inscrito no canal, tem tantos outros vídeos aí, bênção pura sem mistura, também navegue aí por eles. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para continuar aí recebendo os conteúdos que eu estou postando, guiado, claro, pelo Espírito Santo, porque isso aqui tem propósito, gente. E deixa o seu like também, que ajuda muito a gente a divulgar o canal. Bom, Morning JC fica por aqui. Beijão!